E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma diferença de conceitos e dois processos bem interessantes de quando a gente está num processo aí de querer mudar as coisas da nossa vida, ou a gente cansou da onde a gente está, seja no nosso relacionamento, seja no nosso trabalho, e a gente sente essa vontade, esse desejo de mudar, sabe? As coisas não estão indo muito bem, ou elas de alguma forma estão indo bem e a gente quer avançar. São dois momentos aí bem diferentes de conceitos e eles são o seguinte: o primeiro é o insight e o segundo é a aceitação, a clareza sobre esse insight. Então, olha só, de repente a gente está aí num relacionamento que a gente se apaixonou por uma pessoa, a gente conheceu, se apaixonou, a gente começou a estar junto, a gente encontra lá os nossos valores juntos, está legal, e o tempo vai passando e de repente alguma coisa ali quebra. E a nossa mente, o nosso coração começa a sinalizar para a gente que é um momento de mudança, sabe? A gente começa a perceber que talvez aquela pessoa não seja a pessoa que a gente realmente gostaria, não é a pessoa, assim, bem entre aspas, ideal, né? Porque a idealização de uma pessoa é um assunto, assim, para a gente conversar, acho que com mais calma, tranquilidade, se isso realmente existe, né? A utopia disso. Mas é no sentido da gente, de repente, a nossa mente, o nosso coração, sinalizar para a gente que aquilo está, de alguma forma, chegando ao fim, sabe? Ou o contrário, a gente gostaria de continuar mesmo para uma coisa mais firme, mais estável ainda, quem sabe um casamento, se juntar, né? Noivar, morar junto, etc., né? Então são esses sinais que de repente aparecem na nossa mente, no nosso coração, que podem acontecer também além do nosso relacionamento. De repente a gente está num trabalho e a gente está ali no trânsito, sabe, no congestionamento, ou a gente está no metrô lotado, a gente está no ônibus, assim, sabe, aquele trânsito e de repente vem um sinal para a gente, ou sabe, algo que possa aparecer do nosso inconsciente mesmo, ou da nossa sombra, né? Tem várias formas da gente tentar descrever isso, da nossa intuição, apontando assim, puxa, será que é isso que eu realmente quero para a minha vida? Será que esse é o meu destino? Será que é esse caminho que eu gostaria de seguir? É claro que tudo isso são questões muito pessoais, muito subjetivas, e elas estão muito ligadas aos nossos valores, né? Às nossas emoções, às nossas afetividades, aos nossos sentimentos. Cada um aí tem uma história e vive isso, né? Internamente, individualmente, só nós mesmos que estamos vivendo sabemos disso. Mas no vídeo de hoje é essa questão desse insight, sabe? E a diferença da aceitação e da clareza sobre esse insight. Então, de repente você está num desses momentos, então não necessariamente a gente está refletindo sobre isso, a gente pode estar em alguma outra atividade. E esse insight aparece, sabe? Vem esse sinal e a gente começa a perceber isso em nós mesmos. Esse primeiro sinal, a gente pode chamar ele de insight. Só que vamos perceber aqui, refletir, que só esse insight, na maioria das vezes, para falar em todas elas, ele não basta. Por quê? Desse insight, para a gente ter um movimento na nossa vida, para a gente continuar aí o nosso caminho, isso vai exigir um pouco de reflexão, no mínimo um pouco, né? Talvez no processo que a gente esteja, seja um relacionamento assim que já está muito firme, ou que a outra pessoa está muito envolvida, nós mesmos, ou o trabalho mesmo, que aí a gente está pensando na nossa sobrevivência, na dificuldade de conseguir um emprego, né? No dinheiro que está entrando, no dinheiro que vai parar de entrar, na nossa continuidade. Isso vai gerar, assim, uma reflexão mais profunda. Isso tem que gerar uma reflexão mais profunda, né? Para a gente tomar uma decisão que não seja impetuosa, né? Ou impulsiva. Então, esse processo de reflexão sobre o insight, a gente coloca mais num conceito de aceitação. Então, no momento que vem esse sinal, e aí esse sinal a gente não deixa ele de lado, a gente passa a querer refletir sobre ele, a gente pode ter aí um cuidado especial em nós mesmos também, porque geralmente essa reflexão, essa aceitação desse insight, ou a gente tentar clarear esse insight, pode trazer sofrimento, né? Pode trazer assim, sofrimento porque ele vai estar
mexendo e vai estar lidando aí com valores e com a nossa continuidade de vida, né? Então, quando a gente coloca ali na balança, por exemplo, pô, eu senti que esse trabalho não é mais para mim, né? Mas será que eu posso sair? Porque nesse momento que a gente sente que esse trabalho não é muito mais para nós, a gente começa a sofrer que está nesse lugar, né? A gente começa a pensar, puxa vida, eu vou ter que ir lá amanhã, vou ter que ir lá depois de amanhã, semana que vem, o fim de semana já vai acabar, ou se a gente está fazendo um plantão, ou a gente está, sabe, em horas extras, vai ter que fazer essa hora extra, a gente já começa, a partir desse insight, dessa sensação que a gente tem, a sofrer com isso, quando a gente passa a pensar nisso, né? Começa a refletir sobre estar nesse lugar. Agora, é essa reflexão que vai fazer também um movimento de mudança. E ao mesmo tempo, quando a gente não faz essa reflexão, esse insight, ele pode se perder, ou mesmo a gente pode procrastinar algum movimento de transformação sobre isso, né? Então, da mesma forma, um relacionamento. Imagina, você está ali com uma pessoa e você está prestes a tomar uma decisão legal com ela, uma decisão legal no sentido de uma decisão mais estável, né? Uma decisão que signifique aí, até nem que seja viver junto, ou ir para um noivado, ou dividir alguma coisa, mas de repente você vai entrar numa viagem com ela, né? Vai fazer uma viagem de um mês, de uma semana, de um final de semana, o que seja. E aí bate aquele insight, ou aquela intuição, aquela mensagem que vem, né, de uma parte mais obscura, ou oculta, ou inconsciente da nossa mente, ou do nosso coração, o que você preferir chamar, né? Mas quando a gente não digere esse insight, isso a gente pode procrastinar e também a gente pode perder a chance de transformar, né, ou de tomar uma decisão mais consciente, né? A gente fala de tomar essas decisões mais conscientes. Então, olha só, se a gente fizer essa reflexão em nós mesmos, a gente pode perceber que tanto a gente esqueceu o insight, né? A gente não ligar muito para ele, é algo que a gente possa perder um movimento de mudança. Da mesma forma, a gente tentar clarear esse movimento, a gente pode talvez sentir que seja um momento que a gente possa sofrer, mas é um sofrimento que possa vir para uma mudança, para uma transformação mesmo, para um novo caminho. E esses momentos de reflexão, eles o que eles muitas vezes trazem para a gente, né? Na maioria das vezes é essa ponderação mesmo de valores, e às vezes valores muito fundamentais na nossa vida, né? Que eles podem estar ligados a tradições, podem estar ligados à nossa criação familiar, às expectativas da nossa família sobre nós, às expectativas do nosso trabalho sobre nós, aquela esperança ou aquela motivação que a gente tinha antes que esse trabalho poderia significar a gente crescer nesse lugar. Então, cada decisão dessas é uma decisão subjetiva. Claro, se a gente vai continuar ou vai parar. Mas, nesse vídeo, o que é interessante é a gente tentar refletir e pensar que existe uma diferença do que a gente pode fazer e sentir nesse insight, nesse sinal que vem a nós e nessa reflexão que significa uma clareza e uma aceitação que a gente está nesse momento de intuição ou momento que o nosso coração e a nossa mente sinalizou para uma mudança de processo, de caminho, de esteio, de trilha, de destino, né? Então, são esses dois conceitos fundamentais. Me diz o que você acha sobre isso, você já passou em algum momento sobre nessa questão, né? Nessa indagação interna, se você esqueceu esse insight, se você se aprofundou nele, se isso trouxe alguma mudança de fato, e se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, segue aqui o canal e a gente se vê no próximo, né? Um abraço e até lá!